Olá, estudantes do 7º ano. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos é um gênero textual que apresenta algumas características específicas. Qual é o seu objetivo ao ler uma história em quadrinhos? O que você tem em mente quando você seleciona, diante de tantos livros literários, tantos textos para leitura, uma história em quadrinhos? Geralmente a gente sabe que as histórias em quadrinhos, elas têm por objetivo causar o humor, provocar o entretenimento, a diversão, o passatempo dos leitores. O objetivo das histórias em quadrinhos é, geralmente, o entretenimento, promover esse momento de passatempo divertido. Porém, elas podem ser também educativas, pedagógicas, transmitindo uma informação à população. Nós podemos ter também aliados ali os dois interesses, Tanto a história em quadrinhos ser para promover o entretenimento, e provocar o humor, como também ser ali uma história em quadrinhos que promove uma reflexão aprofundada sobre algum tipo de comportamento social esperado das pessoas com relação a questões ambientais, a questões de saúde e etc. Então, ela pode ter também esse cunho pedagógico. Então, vamos à leitura aqui, Vamos ler uma história em quadrinhos de Zezo, o menino mais mal-humorado do mundo. Temos aqui no primeiro quadrinho, os pais, estão olhando o garoto sentado em cima da cama, e aí um balão de fala, onde a mãe diz: ele só está se comunicando com a gente através de bilhetinhos. No segundo quadrinho, o pai diz: pelo menos agora ele está se comunicando com a gente. Na sequência, nós temos um quadrinho que mostra o Zezo entregando o bilhete para o pai pega e vai fazer a leitura do bilhete e tem ali uma surpresa, há uma ruptura de expectativa, Porque ele apenas escreveu ali as letras B, F, F, F para expressar os seus sentimentos, Então, os sentidos nas histórias em quadrinhos são produzidos pela articulação entre a linguagem não verbal, que são os desenhos, e a linguagem verbal, as informações escritas. Então, nós temos ali uma linguagem multissemiótica, híbrida, multimodal, que compõe este gênero textual. Por quê? Porque temos a presença de linguagem não verbal, que são aí a linguagem, todos os elementos da linguagem visual, desenhos, ilustrações, ícones, símbolos, formato dos balões, e a linguagem verbal, que se referem às palavras escritas dentro de uma HQ. Então, como as histórias em quadrinhos em geral apresentam diálogos, a forma de registro dessas falas é por meio dos balões. Então, observem que nós temos balões de pensamento, balões que expressam explosão, balões que expressam o diálogo dos personagens. A onomatopeia também é recorrente, Nós temos aqui alguns exemplos, é uma figura de linguagem por meio da qual se reproduz os sons, Então é bastante comum nós vermos a onomatopeia aí inseridas nas histórias em quadrinhos. Então nesse vídeo nós falamos sobre histórias em quadrinhos, espero que vocês tenham gostado e até breve.